Olá, boa noite. Hoje é dia 28 de abril, Dia Mundial para a Segurança e Saúde no Trabalho. Em Portugal é também o Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, sendo normalmente comemorado através da realização de campanhas de informação, formação e prevenção. Este ano não me parece. Hoje, e porque muitos estão a trabalhar através de casa, as preocupações a nível de segurança, por exemplo, são ligeiramente diferentes. Convém também não esquecer que, e segundo o balanço efetuado às 20 horas de hoje pela France Press, e segundo dados oficiais, a pandemia da Covid-19 já matou 214.451 pessoas e infectou mais de 3 milhões em todo o mundo desde o início, em dezembro. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Rui. Helena, ligasse o microfone para dizer boa noite. Boa noite, Helena, boa noite, Pedro, boa noite também ao Rui. Não, mas hoje é o Dia Mundial, hoje é o dia de muita coisa. Exatamente. É o Dia Mundial da Segurança e da Saúde do Trabalho, é o Dia Nacional da Prevenção e da Segurança do Trabalho e é o dia do aniversário da Helena. Exatamente. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Helena, faz 18 aninhos, não é? Era ótimo, mas não, já foram. Já estou na fase, já estou no 31, que é a situação que vivemos hoje em dia. É um verdadeiro 31. Há boa moda de youtubers e coisas do género. Pá, façam like, coisa, e façam os comentários, deem os parabéns à Helena, aproveitem. Opa, obrigada, são os queridos. Mas tirando isso do 31, aliás, é um número muito significativo em relação àquilo que nós fazemos sempre, estamos sempre metidos em grandes 31. Pronto, ela personifica isso. Há quem esteja pior. Pronto, está a dizer que eu sou... Sim, depois também. É isto. Exato, essa parte correu bem. Bem, vamos começar já por responder a perguntas à Sofia Matos. Não dizemos que as feiras vão reabrir. Aliás, tudo aquilo que se possa dizer neste momento ainda é pura especulação, porque a decisão só vai ser tomada no dia 30, depois da reunião do Conselho de Ministros e depois do Primeiro-Ministro apresentar ao Presidente da República aquilo que tem em mente. Pessoalmente, duvido muito que as feiras vão abrir já nesta primeira fase. Pronto. Se nós tivéssemos essa resposta, era muito bom sinal. Era sinal que eles tomavam as decisões tendo em conta aquilo que nós pensávamos. Vinham-nos consultar, por exemplo. Queres mesmo começar por aí? Não. É melhor não saltar etapas. Oi? Bom, então eu estou mexendo na cara, não sei se já repararam, que é aquilo que não sei fazer, portanto, é aquela coisa do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Estás num local isolado, presumo. Sim, desinfetei as mãos antes de ir para aqui. Exatamente. Porque já sabia que ia mexer em coisas que um bocado conspurcadas, como por exemplo o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde, ou os relatórios. E também já sabia que a conversa hoje, que é a 38ª, não é? Se eu não me engano, até o 38º dia que aqui estamos com os minutos pandémicos e que estamos a analisar os números da Covid-19, os números que são fornecidos pela Direção-Geral da Saúde, e recordo-me perfeitamente aquilo que nós dissemos no primeiro programa, e no segundo e no terceiro, é que trabalhamos e falamos à volta dos números que nos são fornecidos, e que são os números oficiais. Podia-lhe atribuir outro nome que não os números oficiais, mas para já ficamos pelos oficiais. Isto não sem antes dizer que os números que nós temos estado em duas guerras. Quando se diz que a humanidade está em guerra, a humanidade está em guerra não só contra uma doença nova, ainda muito desconhecida e de consequências não previsíveis em termos de futuro, não sabe exatamente o que é que a partir desta primeira fase vai acontecer, mas também numa outra guerra, se calhar ainda mais importante e contra a qual grande parte dos humanos não vai ter capacidade de lutar e de vencer, que é a guerra da economia. E estas duas guerras estão-se a travar em simultâneo.
e eu diria que a da economia está a ganhar terreno e é preciso retomar a normalidade de lá por onde der, nem que para isso seja preciso criar situações que são mais simpáticas do que aquilo que elas na realidade são. E vamos falar, antes de irmos aos números nacionais, antes de irmos aos números oficiais, vamos falar de duas situações que têm um pouco a ver com aquilo que se tem passado ao longo dos tempos. E aquilo que nós criticamos muito, por exemplo, aquilo que é dito pelo Presidente dos Estados Unidos da América, por aquilo que é dito pelo Presidente do Brasil, e temos, de certa forma, aligeirado aquilo que é dito em Portugal. Eu recordo que em janeiro, em final de janeiro, houve uma pessoa com alguma responsabilidade na área da saúde que disse: o quê? Esse vírus? Não, isso não chega cá. Chegou. Depois houve uma pessoa, por acaso a mesma, que disse: usar máscaras? Não, isso é um verdadeiro disparate. Afinal, parece que... Eu não digo quem foi. Exato. Foi. Depois parece que afinal, é importante usar máscaras, porque usando máscaras, se duas pessoas estiverem juntas a usar máscaras, a proteção, uma protege a outra. Portanto, a máscara, nós a usarmos a máscara, não estamos a proteger a nós estamos parcialmente a proteger a nós, estamos sobretudo a proteger os outros. Se todos a usarmos, estamos todos a proteger todos. Depois, e já muito mais recentemente, e quando se começou a falar do famoso R, que alguém chamou a atenção para que muitos países, muitos especialistas internacionais, nomeadamente, mas não exclusivamente, na Noruega, dizem que o número correto para começar a levantar as restrições é 0,7. O que é que este 0,7 quer dizer? Que uma pessoa pode infectar 0,7. Uhum. Portugal tem estado, chegou aos 2,19, veio baixando, esteve já muito perto do 1, não sei quem é, não conheço. Pronto, já me distraí isto. E agora estamos a nível médio nacional em 1,04. Que é superior na região de Lisboa e Val do Tejo, que é 1,2, e é inferior, está em 0,9 na região norte, independentemente dos números que nós temos estado a ver na região norte. Ora, e esta pessoa, que eu não vou dizer quem foi... Acho que não é quem a Sofia diz que é. Não foi. Disse que na Noruega, isso são coisas lá dos noruegueses, cada um tem a sua forma de pensar e não há um número mágico. Não há um número mágico. Há um número seguro. E quando nós estamos, e por exemplo, e agora ainda antes de irmos aos números oficiais, repararmos que no dia 27 de abril tivemos 163 casos confirmados. Mas se repararmos que só tivemos 1.161 análises consideradas no relatório, então percebemos que tivemos 14% dessas análises que deram positivo. No dia 26 de abril, tivemos 4.673 testes confirmados em relatório. 472 foram positivos e entraram em relatório, são 10%. No dia 25 de abril, entraram em relatório apenas 4.344 análises. Deu 545 casos confirmados, são 13,70%. De referir que os nossos números não estão a melhorar, estão a piorar. Hoje temos 1.494 análises refletidas em relatório, são 295 casos, são 19,75% das análises. Eu posso aqui referir dias, como por exemplo o dia 22 de abril, em que tivemos 7.533 análises em relatório e 603 casos confirmados, 8%. O dia 20 de abril, em que tivemos 10.749 análises e 657 casos confirmados, 6,11%. E, portanto, os nossos números já estiveram muito melhores. Eles não estão a melhorar. Eles estão a piorar. Estamos a partir de valores diferentes. Estamos a partir de valores que consideramos as análises que entram em relatório, menos análises a entrar em relatório. E isto assim, serve para justificar... Só para dizer uma coisa. Portanto, significa que o problema aqui é que têm sido realizados menos testes ao longo do tempo. Eu não vou entrar por aí. Eu não sei se... do número que está a referir. Não foi isso que eu disse. Nem tenho dados para dizer que têm sido feitas menos análises. O que eu posso dizer, e retira-se essa informação do próprio relatório, é que só entram no relatório menos números.
Pronto. E entrando no relatório menos números, é isso? Aliás, desde o início que é evidente que há uma pouca vontade, de ter números claros. Basta para isto dizer que quando chegamos ao relatório de situação por demográfica, nós nunca tivemos 100% dos casos. Tivemos 79, tivemos 80, tivemos 81, tivemos 84, portanto, sempre se foi dando todos os dias um valor diferente para que os números fossem, de certa forma, difíceis de acompanhar. Ora, se os números nacionais... É baralhar e dar de novo. Se os números nacionais constituem 100% dos casos e eles alimentam-se das mesmas fontes de informação, que são as autoridades locais, então não há razão nenhuma para eles localmente não estarem a 100%. A razão só pode ser uma, é não se querer que esses números estejam acessíveis, não querer que às vezes se perca algum tempo a fazer contas e se chegue a conclusões menos bonitas. E isto tudo para dizer que quando se diz que se vai começar a aligeirar as medidas, que se vai começar a abrir a economia, é isso mesmo, vai-se começar a abrir a economia. O custo disso é aquilo que nós vamos saber mais tarde. A economia vai abrir à custa de vidas. É bom que se tenha isso em conta. Vamos, e porque também já vamos longe na conversa, vamos aos números de hoje. Vamos aos números. E os números oficiais dizem-nos que, os números do sistema, dizem-nos que tivemos mais 20 óbitos a registrar, são 948 hoje, um aumento de 2,16 em relação ao dia de ontem. Que casos recuperados temos mais 32, ou seja, 2,36% a mais que ontem, são agora 1.389. E que casos confirmados, como já tinha referido há pouco, são 295, portanto, chegámos aos 24.322, é um aumento de 1,23% em relação ao relatório oficial do dia de ontem. A taxa de mortalidade situa-se nos 3,9%. De referir aqui, no que diz respeito à caracterização demográfica dos casos confirmados por faixas etárias, que temos aqui uma alteração que é significativa, que é as faixas etárias dos 30 aos 49 anos, que subiram 3 pontos percentuais. Tinham 27,74% dos casos, têm agora 30,72%. Portanto, estamos a falar das faixas etárias onde está a grande força de trabalho. E ainda não se abriu a economia. É só para termos isso em linha de conta. Portanto, dos 30 aos 49 subiram 3 pontos percentuais e mantém-se mais ou menos aquela taxa acima dos 70 anos, aliás, baixou ligeiramente, em que dos 70 anos em diante há 24,57% dos casos confirmados. No que diz respeito aos óbitos, continuamos a ter a grande incidência nas faixas etárias acima dos 70 anos, com 87,34% das mortes ocorridas, sendo que 67,62% são acima dos 80 anos e 19,73% acima entre os 70 e os 80. A taxa de mortalidade de mais de 70 é de 13,86%, a taxa de mortalidade acima dos 80 quase que bate os 17%, é 16,86%. Nestes dois grupos temos 5.976 pessoas. É um número que impressiona, eu sei. Vamos, no que diz respeito ao relatório clínico, e ao contrário daquilo que a comunicação social, aquela que recebeu ultimamente grandes subsídios para fazer frente ou para fazer face à crise, diz, não é verdade que haja menos casos de UCI. É verdade que morreram pessoas e é verdade que se considerarmos apenas 60% dos óbitos como pessoas que estavam internadas e em cuidados intensivos, teríamos, à data de ontem, 164 pessoas em UCI, hoje temos 172, portanto temos um crescimento de 4,9%. O mesmo já não acontece aos internamentos, já vamos lhe chamar normais, onde aí sim temos 936, há uma queda de 4,8% em relação ao dia anterior.
No que diz respeito ao relatório mais local da Amadora, a Amadora registra hoje mais um caso, é um aumento tem 273, é um aumento de 0,37%. O aumento na área metropolitana de Lisboa foi de 0,3%. Mantemos um caso e meio por cada 1000 habitantes. Na área metropolitana de Lisboa, esse número é de 1,49. A Amadora representa 6,4% dos casos em toda a área metropolitana e também 6,4% da população. Ainda, e no que diz respeito aos casos por cada 1000 habitantes, temos que Lisboa é o pior cenário, com 2,79 casos infectados por cada 1000 habitantes. Lisboa e Cascais seguem logo a seguir com um caso e meio por cada 1000 habitantes. Temos olhado sempre para a densidade populacional dos concelhos da área metropolitana de Lisboa, nomeadamente aqueles que têm maior densidade populacional, onde se situa, obviamente, a Amadora com 7.500 habitantes por quilómetro quadrado, Odivelas com 6.150 e Lisboa com 5.000 por quilómetro quadrado. Fazendo o rácio por quilómetro quadrado, obtemos que a Amadora tem 11 casos, 38 por quilómetro quadrado, Odivelas 8 e Lisboa 14,13. Olhando para a Amadora com os mesmos números de Lisboa e de Odivelas, aplicando o rácio de Lisboa, teríamos 339 casos, mas se aplicássemos o de Odivelas, que em termos de densidade populacional até se aproxima mais da Amadora, teríamos apenas 192. E quanto a números, que hoje já foram longos, é tudo. Sugeria que passássemos até aos próximos temas. Já foram alguns, foram longos, mas foram todos oficiais. Mas foram todos oficiais, exceto aqueles que nós fazemos as contas porque não gostamos de ficar a dormir à sombra da bananeira. Pronto. O Jacinto hoje está muito explicativo e pronto, ainda bem, para dar aqui uma outra informação, digamos assim. Mas também já aflorámos aqui este tema de que o estado de emergência vai ser levantado, digamos assim, dia 2. Hoje o Presidente da República, à saída da reunião com os especialistas do Infarmed, no Infarmed, aliás, deu esta notícia que realmente o estado de emergência não vai ser renovado a partir de dia 2, mas deixou também aqui um aviso às pessoas de que isto é o fim de uma fase, mas que não é o fim deste cuidado que as pessoas têm tido, e deixou uma mensagem de que isto não é nenhum facilitismo, que as pessoas têm que continuar a ter cuidado e a adotar as medidas necessárias de segurança e de higiene para que as coisas se mantenham controladas, digamos assim. Estamos na expectativa de saber o que é que vai acontecer depois de quinta-feira, não é? Saber quais as medidas que vão ser implementadas. Há quem diga que há a expectativa de entrarmos em estado de calamidade. Não sabemos muito bem ainda o que é que poderá acontecer, o que é que poderá abrir, o que é que não poderá abrir, em que condições e de que maneira é que esta economia vai reabrir aos pouquinhos, como o Presidente da República hoje também disse. Vai ser tudo aos poucos, com pequenos passos, para que não se perca, como o Jacinto costuma dizer, e bem, em todos os minutos pandémicos, para que não se perca aquilo que já se conquistou. Veremos... Sim, mas a frase não é minha, a frase foi roubada ao delegado de saúde da Amadora. É verdade. Veremos o que é que vai acontecer então no dia 30 e o que é que o Primeiro-Ministro depois também nos terá para dizer e como é que nós nos vamos posicionar perante tudo isto a partir de dia 2 de maio. Depois, aqui relativamente à nossa cidade da Amadora, dizer que se gosta de ler e se não tem muitos livros em casa ou se não tem nenhum e gostava de ler mais nesta altura, pode fazer a sua requisição na Biblioteca Municipal da Amadora. Portanto, a Biblioteca Fernando Piteira Santos disponibiliza um motor de busca que está divulgado na página da autarquia e eu acho que nós depois também podemos colocá-lo aqui. E pronto, tem um motor de busca onde podem pesquisar pelo livro que porventura gostariam de ler e fazem a vossa requisição e podem então ter aqui mais um instrumento. Parece-me que é sempre um bom instrumento para passar estes dias mais em casa, que é a leitura, e é um dado também que é importante e creio que creio que não sei, não posso afirmar com toda a certeza, mas acho que esta é a primeira vez que a Biblioteca Municipal tem o motor de busca atualizado, digamos assim, de títulos, e é importante para as pessoas poderem ter acesso então à cultura.
Entretanto, no meio de tudo isto, quando a economia reabrir, conforme dizem, vão ser colocados alguns desafios, nomeadamente no que diz respeito às distâncias e ao distanciamento social, digamos assim, e vão ter como fundo, para meter um vídeo, vão ter como fundo uma senhora que não sei se conhecem de algum lado, por mera casualidade, não sei. E a nível. Se quisermos respeitar as distâncias. Ale určitě není problém. Děkuju. Já vám to rovnou zaplatím, víte co? Takže 135 vás poprosím. Děkuju vám. Dejte si na shledanou. É um desafio simpático. Vai ser com certeza um desafio para a restauração esta questão do distanciamento e do número de pessoas que poderão estar nos estabelecimentos, enfim. Acho que vai ser um desafio para todos, não é? Não sabemos muito bem como é que ainda se vai posicionar. Nós estava aqui a ver nos comentários que houve aqui também a Sofia Matos a perguntar como é que vão controlar as praias. Depois, isso é uma questão. Calma. Nós vamos revelar já de seguida. É só dizer que oficialmente ainda não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, como é que isso vai ser possível de regular, digamos assim. Vamos dar a ideia para que seja discutido no Conselho de Ministros no próximo dia 30. Ok, pronto. Então, vamos saber então qual é a vossa ideia. Vamos depois de se despedirem, porque é a última coisa. Pronto, então eu despeço-me. Primeiro, obrigada por terem estado connosco. Amanhã às 22 estamos por cá e já sabem, fiquem em casa. Boa noite até amanhã. Fiquem em casa e não estraguem aquilo que já conquistaram. Pronto. Em jeito de resposta também à Sofia Matos, e porque por vezes também temos que levar isto um bocadinho na brincadeira, aqui está a nossa sugestão de como se vão controlar, digamos assim, as coisas a nível de praias. Até amanhã. Minutos Pandêmicos.